bom dia, pessoal. Um novo olhar em direção à vida, prosperidade. Vamos começar hoje aí com o nosso primeiro vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal, então eu tô aqui arrumando a câmera por enquanto, principalmente aqui no YouTube. Eu tô no YouTube e estou aqui no Instagram fazendo essa live aqui com vocês. Um novo olhar em direção à vida e falando sobre prosperidade. Se você vai assistir esse vídeo gravado, então eu vou pedir para você passar aí uns 2 minutinhos, que eu tô esperando o pessoal entrar aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, para falar para vocês aí nosso primeiro assunto sobre a prosperidade e sobre todas as questões que levam a gente a ter prosperidade. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, se você está assistindo gravado, passa uns 2 minutinhos dessa live só para eu aguardar um pouquinho isso e para eu trazer aqui consciência sobre esse assunto para mais e mais pessoas. Qual é a consciência que se requer para a gente saber sobre essas questões de prosperidade por uma visão sistêmica, né? O que pode estar por trás dessas questões de prosperidade numa visão sistêmica, e é que eu tô aqui no YouTube também. E será que a gente precisa de uma consciência e será que é só fazer processos verbais? Será que é só a gente ter gratidão? O que é realmente a prosperidade? Então teve uma época, gente, que eu fiz alguns encontros sobre prosperidade, e esses encontros, eles... Bom dia aqui quem tá no YouTube. Esses encontros, eles falavam primeiramente o que é prosperidade, né? Que prosperidade é você poder criar a sua vida, a sua realidade, da maneira que você deseja. Mas será que existem ferramentas para que a gente crie essa prosperidade? E o que está por trás quando a gente não está tendo prosperidade? Quais são as consciências que se requerem para que a gente saiba o que está por trás disso? Então eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas que eu trabalho, né? Que a constelação é uma delas, e manejos de trauma, e também ferramentas de acesso à consciência. E tudo isso pode trazer aí clareza pra gente do que está emperrando essa prosperidade em todas as áreas da vida. Aliás, será que a gente pode dividir a nossa vida em áreas? Será que é uma coisa só, né? É a primeira coisa que a gente precisa perceber. Será que é uma coisa só ou será que a gente pode dividir? Setor financeiro, profissional, relacionamentos, ou a gente pode falar que a nossa vida é um todo e existem questões que podem realmente impedir com que essa prosperidade funcione para a gente. Quando a gente vai falar de prosperidade, aqui é o nosso primeiro vídeo, então eu vou falar do primeiro tema. Quando a gente pensa em prosperidade, a gente pensa em tomar a mãe, na visão das constelações familiares de Bert Hellinger. Será que é tão fácil assim? Então a gente pode pensar, né? Poxa, então é um movimento que eu preciso fazer, de tomar a mãe. Mas é simples assim? Eu posso tomar essa mãe só no cognitivo? Ah, então tá bom. Então se as questões têm relação com a minha mãe, como que eu tomo essa mãe? Como que eu recebo essa mãe? Como que eu vou até essa mãe internamente, numa disposição interna, de parar de ter julgamentos, né, restrições com relação a essa mãe? Será que ela é tão simples assim? A primeira coisa que a gente pode pensar quando a gente fala
de tomar essa mãe, e isso tem relação com a nossa prosperidade, é o amor interrompido com relação a essa mãe. Só que esse amor interrompido, ele se deu por conta de um trauma. E quando a gente fala em trauma, normalmente as pessoas já pensam em abuso, né? As pessoas pensam naquela mãe que foi extremamente agressiva. Se eu falar que essa interrupção, o amor interrompido em relação à mãe tem a ver com um trauma, quando eu falo disso, então as pessoas vêm à mente, a palavra trauma vem à mente todas essas coisas. Mas o que é um trauma? Primeiro eu preciso perceber, entender o que é um trauma, né? Um trauma é tudo aquilo que abalou o meu sistema nervoso. Aí você fala, nossa, Tatiana, tem a ver com biologia? Tem a ver com psicofisiologia, tá? A gente precisa entender o que é essa psicofisiologia. O trauma, ele não tem a ver com um evento, embora, logicamente, quando a gente pensa em eventos, se a gente vai pensar numa mãe extremamente agressiva, se a gente vai pensar em crianças que tiveram violência doméstica, é lógico que a gente já pode aí definir um trauma, né? Quando a gente vai falar assim de abuso, a gente pode definir isso como um trauma, né? Mas existem traumas que não necessariamente tiveram a ver com um evento traumático dessa magnitude. Por quê? Porque o meu sistema nervoso, ele pode ter sido abalado por um evento que para a maioria das pessoas não configurou um trauma. Quando a gente fala de amor interrompido, a gente fala de trauma de separação, tá? Então, esse movimento em relação à minha mãe, ele tem a ver com a dificuldade que eu tenho em ir em direção à minha mãe, porque eu fiquei bloqueada nisso, no meu sistema nervoso. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa questão de psicofisiologia, né? Eu vou falar o seguinte... nós somos mais animais do que a gente pensa, tá? Então, na nossa biologia, nós somos mais animais do que a gente pensa. Quando a gente fala do animal, o animal, ele não tem trauma. Por quê? Porque ele consegue liberar uma energia que ficou presa daquele evento traumático. Então, vamos supor, se um animal está fugindo na floresta do seu predador, quando ele chega próximo, o predador chega próximo a ele, ele tem uma descarga tão grande no seu sistema nervoso, que é esse medo exacerbado, que é essa luta e fuga, que ele vai se fingir de morto, tá? Ele, não é que ele vai se fingir, realmente ele cai duro, né? E isso, essa resposta fisiológica do seu sistema nervoso vai fazer com que esse animal recupere forças para, quando esse predador chegar até ele, ele tem uma força tão grande dentro dele que ele é capaz até de fugir, né? Quando a gente tem um medo, algo que abalou o nosso sistema nervoso, normalmente nós ficamos paralisados. Na questão da prosperidade, o que isso tem a ver com a prosperidade, o que isso tem a ver com a tomada da mãe e o que isso tem a ver com o amor interrompido. Se em algum momento, até intrauterino, a gente sofreu um abalo em que eu queria estar em relação à minha mãe mais presente e isso não pôde ocorrer, pode ter sido abalado o meu sistema nervoso no sentido de eu sentir uma pulsão, um medo de não sobreviver. Então, quais são as questões? Essa mãe não pôde estar presente em algum momento, né? Ou porque ela foi operada, ou porque simplesmente ela não pôde estar comigo, me criar, ou porque eu fui dada para alguém. Ou de repente, eu tive um trauma de nascimento, né? Ou um trauma gestacional, em que eu sofri um abalo nesse meu sistema nervoso e eu senti que
para sobreviver, todas as energias estavam ali ligadas entre luta e fuga. Acontece que essa energia ela ficou concentrada no meu corpo e muitas vezes eu não tive a chance de descarregar. Voltando para o animal, quando ele cai duro, como se ele tivesse imóvel, morto, ele sofreu aquele abalo, ele está recarregando, num dado momento ele começa um tremor e ele então consegue, se esse animal puxou ele para algum lugar para se alimentar dele, ele consegue fugir. Ele tem tanta energia nele que ele consegue fugir. O ser humano, muitas vezes, não vai fazer isso. Então, ele sofreu aquele abalo de separação, onde ele se viu numa situação, seja ela intrauterina, seja alguma discussão que ele presenciou, não tem a ver com o evento, tá? Tem a ver com o sistema nervoso. Ou essa mãe não pôde estar com essa pessoa, né? Ou, de repente, foi um trauma de violência realmente, entrou o sistema nervoso e começou a ser abalado. Quando esse sistema nervoso entrou naquele processo de paralisação, ele precisa energeticamente de um outro processo que faça liberar essa energia contida. E muitas vezes isso não foi liberado. Então é preciso um trabalho de manejo desse trauma que ficou ali paralisado, para que eu libere aquela energia contida, para que então eu consiga fazer esse processo de tomada da mãe, que é o que a gente percebe nas constelações, um dos eventos que impedem a prosperidade. Aqui eu vou fazer diversos vídeos, então eu tô falando do primeiro. O primeiro seria o amor interrompido com relação à mãe. Como que pode ter se dado um trauma? Então essa criança de repente foi hospitalizada e ficou sem a mãe. Esse sistema nervoso se abalou e ela sentiu que que algo impedia a sua vida, que algo estava fazendo com que ela pudesse sofrer risco de vida. Vamos supor que ela tenha sido hospitalizada. Vamos supor que esse parto foi um parto traumático e de repente essa criança ficou no hospital e essa mãe foi embora. Como que esse bebê, que ainda não tem nenhuma ferramenta para lidar com esse medo da separação, lida com essa questão de não ter a mãe presente, não ter alguém que o torne seguro. Então o trauma tem a ver com segurança. Nos animais, eles se abalam, rapidamente concentram energia e liberam essa energia. No ser humano, a gente abala o sistema nervoso, concentra energia e muitas vezes não consegue descarregar essa energia. Como não consegue descarregar, essa energia presa faz com que esse trauma fique latente. Então, é um trauma que está ali preso no corpo e que precisa ser liberado no corpo para que essa pessoa possa caminhar em direção à vida, tá? Tatiana, como que se faz isso? Existem ferramentas para liberar isso no corpo. Você não precisa voltar, hoje já se sabe que você não precisa reviver o evento traumático, como antes se acreditava. Eu tenho que, de repente, fazer uma hipnose, fazer uma regressão, voltar no evento traumático, reviver todo aquele trauma para que eu possa descarregar. Isso muitas vezes retraumatiza a pessoa. Então você não precisa voltar ao evento traumático para descarregar. Você precisa voltar às sensações corporais, que muitas vezes não tem a ver com a memória do trauma, as sensações corporais que estão presas ali daquele trauma, para que você possa, então, descarregar. Quando você descarrega isso, você se liberta do trauma. Senão, você fica com eventos pós-traumáticos gravados no seu corpo, o que te impede de fazer esse movimento com relação à mãe, tá? E isso é uma das primeiras causas
que nos impedem da prosperidade. Nos impedem. Por quê? Porque quando eu estou com essa energia bloqueada, eu não tenho a força necessária para fazer os movimentos em direção à vida, em direção à minha prosperidade. Eu não tenho energia suficiente para criar essa minha realidade, né? Para criar esse sucesso, seja em qual área for, principalmente com relação à profissão, trabalho e dinheiro. Mas também eu posso falar desse sucesso e dessa prosperidade com relação a um relacionamento, a um companheiro, a uma companheira. Por quê? Porque eu não tenho forças para ir até ele, né, energeticamente, corporalmente, ou eu não tenho forças para receber. Então, nesse amor interrompido com relação à mãe, que não necessariamente o evento traumático precisa ser uma violência, algo tão grave que a gente considera grave, mas que precisa ter abalado o meu sistema nervoso a ponto de eu me sentir inseguro ou insegura, a ponto de eu sentir que eu não daria conta de alguma coisa e eu preciso descarregar essa energia, tá? Então, assim, quando eu estou num relacionamento, energeticamente ou corporalmente, o meu corpo mesmo ou não vai em direção a esse parceiro, ou não atrai esse parceiro, né? Não faz com que o parceiro possa chegar até mim, ou eu não consigo ficar próxima a esse parceiro. Eu tenho uma interrupção porque o meu sistema nervoso que está abalado, ele tem um trauma ali latente, ele tem um evento pós-traumático que impede com que esse relacionamento flua, tá? Isso, a mesma coisa com relação ao dinheiro, com relação ao sucesso na profissão, com relação às minhas tomadas de decisão, tudo isso fica inconsciente no meu corpo, me impedindo de ir até a prosperidade. Faz sentido isso para vocês? Vocês acham que isso faz sentido? Então, me fala aí, coloca aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, como que vocês acham que isso pode ser até melhorado, revisto, né? Quando a gente vai para uma constelação e a gente percebe que a bloqueio da prosperidade da pessoa está relacionado, porque existem outros, eu vou falar aqui em outros vídeos, mas esse é um dos principais, que o bloqueio da prosperidade está relacionado com a interrupção do amor à mãe, né? Com o amor interrompido com essa mãe, que pode ter se dado simplesmente porque essa mãe foi trabalhar e me deixou horas e horas no colégio. Sempre é assim, Tatiana? Não, não. A mesma pessoa pode viver a mesma situação e não ter um trauma, porque o trauma não está relacionado com o evento, está relacionado com o abalo do sistema nervoso. Então, de repente, eu muito pequenininho, minha mãe precisou trabalhar e me deixou muito novo numa creche, numa escola, enfim. E eu senti aquele abalo de segurança, tá? Isso abalou o meu sistema nervoso. Eu entrei num processo de luta e fuga e de paralisação. Isso é inconsciente, tá, gente? Essa energia ficou toda represada e eu não pude descarregar. Então, vamos lá. Como é que é esse descarregar? Eu vou explicar um pouquinho dos animais. Gente, foi muito interessante, bem antes de eu entender sobre manejo de trauma, sobre essa questão de trauma, uma vez eu estava aqui na minha rua e estava um calor muito grande, como esse que tem feito hoje em dia, tá? E eu encontrei um passarinho pequenininho, depois estudando sobre trauma eu entendi o que aquele passarinho estava passando. Eu encontrei um passarinho bem pequenininho, caído no chão, paralisado, com um olhinho assim arregalado. Eu cheguei perto, o passarinho não se movia, tá? Depois eu peguei esse passarinho nas mãos e ele nem se mexeu. Eu falei, gente, será que ele tá com a asinha quebrada? Será que ele quebrou a asa? Como que ele deixou eu pegar? Então eu peguei e aí eu percebi que ele respirava assim, ó.
aqui o coraçãozinho, aí eu falei, nossa, acho que ele caiu de uma árvore, acho que ele tá com medo, né? Ou é esse sol muito forte. Peguei, entrei no meu prédio e fui colocar ele perto da torneira de água para que caísse um pouquinho de água nele, né? Porque eu achei o seguinte, tá muito calor, de repente se a água escorrer aqui e começar a resfriar o corpinho dele, ele vai voltar, né? E tudo isso inconsciente. Como eu sou reikiana, eu quis até fazer reiki num passarinho, tá? Porque eu achei incrível aquilo. De repente, esse passarinho, ele começa a se tremer. Eu falei, nossa, agora acho que o bichinho vai, como é que fala? Vai infartar, né? Ele começa a se tremer e de repente ele voa. Voa assim, ele levanta voo como se nada tivesse acontecido. Esse é o processo que o sistema nervoso dos animais faz, né? Então ele congela, ele tem aquela descarga porque ele se sente ameaçado. Então provavelmente esse passarinho ou ele caiu da árvore ou ele quase foi atacado. Ele entrou num processo de congelamento. Ele segurou toda aquela energia no sistema nervoso dele, né, no corpo dele, e depois, para ele liberar, ele começou aquele tremor, e aí quando ele descarregou aquela energia toda, ele levantou voo como se nada fosse. Então os animais não traumatizam, entre aspas, tá? Alguns sim, como a gente vê hoje até cachorrinho e gato traumatizado, né, porque não descarregou essa energia. Então ele concentrou no sistema nervoso, ele se sentiu ameaçado, ele concentrou, segurou aquilo, de repente ele liberou. Como que ele liberou? Nesse tremor, ele liberou toda aquela descarga de energia e ele foi embora. Provavelmente esse passarinho não está traumatizado, tá? O ser humano, o sistema nervoso congela, tem uma baita descarga de energia lá, porque se sentiu ameaçado na sua segurança, não conseguiu descarregar aquilo, tá? E aquilo ficou no corpo dele. Então, o processo de liberação do trauma é um processo corporal em que a gente vai descarregar essa energia que está ali produzindo um evento pós-traumático que afeta toda a vida da pessoa, principalmente aí a prosperidade. A prosperidade de um relacionamento com um parceiro, com uma parceira. A prosperidade de eu não conseguir adquirir dinheiro ou não conseguir ficar com o dinheiro na minha vida. A prosperidade de eu não ter sucesso na minha profissão ou mudar de profissão constantemente, tá? Então, assim, a prosperidade em qualquer área, dependendo do que esse meu inconsciente, né, acessou sobre isso. Então, o que o meu inconsciente pode ter feito com aquele trauma do sistema nervoso? Eu não sou capaz de ser amado, eu não sou capaz de ter ninguém, eu não sou capaz de conseguir lidar sozinho com a minha vida, eu não sou capaz de me suprir, né? Eu não sou capaz de me suprir porque quando a gente fala de mãe de um bebê muito novo, o bebê faz o quê? Ele chora, aí ele tem a mãe que supre, né? Então, olha só, quando eu grito, quando eu faço um movimento em direção à minha mãe, eu consigo, né? Então, eu tenho a habilidade de conseguir ter aquilo satisfeito na minha vida. Eu sei que eu faço um movimento e sou satisfeito. E quando eu faço um movimento e não sou satisfeito, o que pode estar gravado no meu subconsciente? Pode estar gravado, eu não sou amado, e aí isso é a prosperidade com relação a um parceiro ou uma parceira, né? Eu não tenho direito de ser amado, né? Pode ser... Ai, gente, começou aqui a batição, como pode melhorar? Ou eu posso ter gravado no meu subconsciente que eu não consigo satisfazer as minhas necessidades básicas, né? Então, se esse bloqueio do trauma corporal gravou, o que ele gravou no meu subconsciente? O que ele associou? E essa associação, de repente, vai causar falta de prosperidade em alguma área da vida, tá? Então, quando a gente fala de prosperidade, e aqui para quem tá chegando agora, assiste lá do início, tá?
Quando a gente fala de prosperidade, a gente vai falar de trauma. E o trauma não tem do primeiro trauma, que é o trauma do amor interrompido com relação à mãe, tá? Pode ser isso, pode ser outras coisas? Sim, gente, eu vou trazer cada vídeo uma coisa aqui para vocês, tá? Então, como que eu descubro isso, Tatiana? Como que eu descubro isso, né? Existe, logicamente, ferramentas para a gente descobrir, mas a primeira coisa para você descobrir, eu vou falar para vocês aqui, para você ter um acesso à consciência de que se isso tem a ver com você. Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem condições, colocar os pés no chão mesmo, tirar os sapatos, colocar os pés no chão, ficar um minutinho prestando atenção nesse corpo. 1 minuto. Vamos perceber se isso tem a ver com o amor interrompido com relação à mãe. Se as questões pelas quais você está passando com relação à prosperidade, seja da falta de um relacionamento, seja um companheiro que você não consegue ter um entrosamento com ele, seja as questões de dinheiro, seja as questões da sua profissão, do seu sucesso na profissão, seja porque você ganha dinheiro, o dinheiro não fica, ou seja porque você não ganha dinheiro, você não consegue fazer o dinheiro na sua vida, sejam elas quais forem. Vamos perceber se isso tem a ver com o primeiro ponto aqui, que é o tema dessa live nossa. O amor interrompido com relação à mãe. Percebe o seu corpo. Se conecta com o seu corpo. Respira. Se conecta com as sensações corporais com relação a esse corpo. Como é que você tá? Como está o seu corpo? Percebe se em alguma área do seu corpo existe uma sensação diferente. Amplia isso. Para algumas pessoas é muito difícil se conectar com o corpo, mas vamos supor que você consiga perceber o seu corpo. E eu espero que você consiga. Percebe esse corpo. Percebe o que você está sentindo no corpo. E agora a gente vai para uma pergunta. Esse tema, prosperidade na minha vida, tem relação com o amor interrompido com relação à minha mãe? Percebe no seu corpo como o seu corpo fica quando eu falo movimento em direção à mãe. Como anda internamente o meu movimento em relação à minha mãe. Fala pra mim. Se você percebeu alguma coisa no seu corpo quando eu falei. Movimento em direção à minha mãe. Como é esse movimento em direção à sua mãe? Interno. Perceba se isso faz sentido para você. Se existe ou se existiu, de alguma maneira, um movimento interrompido em direção à sua mãe. Esse é o primeiro tema da nossa live. Então,
Tatiana, o que pode estar bloqueando a minha prosperidade? Com relação ao dinheiro, com relação à profissão, com relação a um relacionamento que eu gostaria de ter e não tenho. O primeiro tema aqui é verificar se existiu um amor interrompido com relação a essa mãe. Se existe um trauma. Esse trauma, gente, não precisa ser uma mãe que bateu em mim, que de repente me deu para alguém, né? Se houve isso, se eu fui adotado, né? Provavelmente existiu esse elo de separação, esse amor interrompido com a minha mãe biológica, né? Mas não necessariamente tem a ver com isso. Você pode ter sido hospitalizado de pequeno e houve essa separação e o seu sistema nervoso ficou abalado com relação a isso. Pode ser que a sua mãe ficou hospitalizada, né? Pode ser simplesmente que você chamou a sua mãe, chorou, e a sua mãe tinha sido orientada pelos médicos, deixa a criança chorar, deixa ela chorar porque ela se acostuma. Aí ela para de chorar. Ela para de chorar porque ela sabe que ela não vai ser atendida. Porque ela fez um trauma ali, ela não vai ser atendida. Nossa, Tatiana, mas então não pode deixar o bebê chorar. Perceba que o bebê chora para que ele tenha, para que ele possa ser suprido, né? E isso são causas de trauma, sim, né? De amor interrompido. Outras coisas são muito mais graves, então doenças na família, um luto, né? Perdi a minha mãe muito cedo, né? Então tudo isso são questões de amor interrompido. Se ficou esse amor interrompido, precisa ser liberado nesse corpo, essa energia que ficou estagnada e que você não soube, o seu corpo, né, a sua psicofisiologia não soube liberar essa energia desse bloqueio. E aí quando a gente fala, você precisa tomar a mãe para você ter prosperidade. Como que uma pessoa que tem esse trauma vai poder fazer esse movimento em direção à mãe? Então a gente precisa trazer os recursos para que essa pessoa possa, então, internamente, soltar essa energia bloqueada no corpo e fazer esse movimento interno em direção à mãe. E outras questões de prosperidade da sua vida começam a ser liberadas, com relação ao parceiro, com relação ao sucesso, com relação ao dinheiro, com relação ao que quer que seja que você não está conseguindo lidar na sua vida. Veja se faz sentido isso para vocês. Então assim, gente, 8h37, eu vou fazer lives curtinhas, porque todo mundo precisa fazer as questões da sua vida. Cada live eu vou trazer um tema, vou trazer uma questão que pode estar bloqueando a sua prosperidade e também vou trazer alguns recursos para vocês lidarem com isso, tá? Essa é a primeira live de muitas aí que virão, pretendo fazer todos os dias, e aqui e no YouTube. No YouTube hoje ficou um pouquinho diferente aqui, eu vou buscar os recursos para arrumar aqui essa câmera direitinho, tá? Mas por hoje é isso, para vocês terem consciência. Pergunte, né? Como está o meu corpo com relação à prosperidade? Senta, põe os pés no chão e começa a perceber o que o seu corpo sente, percebe. Ah, a Sandra perguntou assim, gente. Oi, Tati. Pode ser por terapias diferentes? Barras, constelação, mesa radiônica? Então tá, vamos lá. A gente pode sim trabalhar essa questão de prosperidade com outras ferramentas, tá? Pode. O que eu tenho verificado? Algumas coisas fluem,
rapidamente, isso é de pessoa para pessoa. De repente você trabalha isso numa mesa radiônica, isso flui, né, a prosperidade na vida dessa pessoa. Mas assim, perceba se isso retorna. Às vezes você faz barras é um processo corporal, então você está liberando questões energéticas no corpo, isso, e a sua vida deslancha. Agora, se flui por um determinado período de tempo e retorna, se flui e retorna, mesmo você faz uma terapia, um outro tipo de terapia, a sua prosperidade começa a fluir, você começa a criar dinheiro, você tem um emprego, você vai à luta, você tem força de vida, tá? E isso flui completamente, maravilhosamente bem. De repente, parece que eu volto à estaca zero. Então, se a minha vida faz isso aqui, eu preciso manejar o trauma, tá? Então, é isso que eu te falo. Pode ser que você faça uma terapia e, ó, deslanche, né? Barras, constelação, mesa radiônica, até uma constelação mesmo. E, ó, deslanchou. Então, realmente, fluiu, né? Qualquer ela que seja. Agora, se eu vou e volto, e aí o amor interrompido, ele tem a ver com constelação e ele tem a ver com manejo de trauma. Quando a gente fala de trauma, gente, ele é sutil, ele é corporal e muitas vezes a gente vai falar que ele pode ser não em uma sessão, mas ele tem que ser liberado aos poucos, sutilizando. Às vezes em uma sessão você tem aquele desbloqueio total, daquele trauma que ficou ali gravado no corpo. Às vezes precisa de mais de uma sessão, mas quando desbloqueou o trauma, aí você não vai e volta. Você não fica no vai e volta. Você não deslancha a sua vida por um tempo e depois você retorna para a estaca zero. Respondi, Sandra? Então, assim, pode ser por terapias diferentes você trabalhar a prosperidade. De repente, você fez uma mesa, você fez uma outro tipo de terapia e deslanchou. E a sua vida fluiu. Seja com relação ao relacionamento, né? Agora, se você está fazendo processos, você viu que você deslanchou por um período e você voltou, precisa manejar trauma. Enquanto não manejar trauma, aquilo não desata. Por quê? Porque você fez alguma ferramenta que te deu um movimento, né? Um movimento energético, corporal e tudo mais, processos verbais. Não é a mesma receita para todos. Para cada um é uma coisa, tá? Mas eu digo, se vai e volta, busca manejar aí uma terapia que pode ser a constelação mesmo. A gente pode constelar trauma e fazer esse manejo na constelação, tá? Essa liberação dessa energia psicofisiológica que ficou bloqueada, esse bloqueio no corpo, que tem a relação com o seu inconsciente. Então, eu tô com a energia ali estagnada, eu vou para minha vida no estresse pós-traumático, né? O meu inconsciente está falando, eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, sem eu saber. Eu não sou bom o suficiente, eu não tenho direito de ser amado, eu não sou amado. Aí eu faço um monte de processo para mudança de crenças. Aí eu mudo essas crenças do dia para a noite e a minha vida começa a andar. E flui, e vai. Num dado momento eu encrespo de novo e volto. Manejo de trauma. Precisa liberar essa energia que ficou parada no corpo. E como que a gente libera? Normalmente essa liberação é sensorial, corporal. E eu vou ter, lembra do passarinho? Que ele começou a tremer, entrou em processo de tremor e depois liberou? Então, eu vou liberar essa energia parada no corpo. Meu sistema nervoso, ele tem que saber, ele tem que ser conduzido a soltar essa energia presa. Aí, essa raiva da mãe, porque a mãe não pôde estar presente,
A criança não entende. O bebê que teve um problema no parto e ficou na incubadora há 15 dias, ele só sente energeticamente a separação da mãe. Ficou numa sala escura, ficou numa sala fria, gelada, sem um aconchego materno, né? Mas o que ele sentiu no seu sistema nervoso? Um abalo na sua segurança. Essa mãe teve culpa? Essa criança teve? Ninguém teve culpa. O seu corpo fez um abalo. O que foi gravada dessa energia? Eu não sou bom o suficiente, eu não consigo dar conta da minha vida, né? Porque eu tô em processo de perigo. E aí eu tenho gatilhos. Toda vez que acontece algo mínimo que eu acho que eu não vou dar conta, inconscientemente o meu corpo tá com toda aquela energia estagnada e não consegue ir para a vida. Não consegue ter o olhar em direção à vida. Porque a prosperidade é a gente tomar essa mãe, né? Então eu vou ter muitas vezes problemas com essa mãe a vida inteira, de relacionamentos, de não conseguir lidar com a minha mãe, tenho uma raiva interna, minha mãe nem me fez nada, né? Por conta desse pequeno abalo, tá? Ou podem ser outras coisas, logicamente, tá, gente? Mas esse estresse pós-traumático que fica aí, fica gravando algumas questões. Então senta, põe os pés no chão e faça uma pergunta para o seu corpo. Essas questões... Ah, legal. Aqui a Érica perguntou, essa energia presa é um sentimento negativo em relação à mãe? Essa energia presa é uma energia animal de luta e fuga. Ela nem tem a ver um sentimento negativo em relação à mãe. Ela tem a ver com um sentimento de falta de segurança na vida, tá? Então, logicamente, ele pode ser transformado em um sentimento negativo em relação a essa mãe. Pode ser transformado nisso, tá? E quando eu tenho esse sentimento negativo em relação à minha mãe, eu não tomo essa mãe, eu tenho restrições com essa mãe, eu também tenho restrições em relação à vida. Então, na minha jornada, processos de prosperidade são interrompidos. Eu tenho dificuldade em acessar a prosperidade, eu tenho, seja ela em qual área for, sucesso no trabalho, dinheiro, profissão, relacionamentos, tá? Então, essa energia presa é um sentimento negativo em relação à mãe? Ele não é. Ele é um processo natural do corpo, que quando eu entro num processo de perigo, né, porque eu não tenho a segurança necessária, por exemplo, não tive a minha mãe próxima em algum momento da vida, me senti insegura, o meu corpo vai entrar num processo de luta e fuga, né? Só que aí eu não consegui descarregar isso para poder ir. Então ele ficou preso ali no meu corpo, esse processo, no meu sistema nervoso. Ele pode ser transformado num sentimento negativo em relação à mãe. Eu preciso liberar essa energia para ir em direção à minha mãe. Numa constelação a gente faz esse movimento da pessoa ir em direção à mãe, ela tomar a mãe. Porque não é a mãe que vem até ela, né? Entre aspas, quando é pequena a criança chora, a mãe vem, né? A mãe supre, essa criança se sente segura. Mas normalmente a criança faz o primeiro movimento. Ela chora para a mãe saber que tem que dar de mamar. Ela pede a mãe para que a mãe venha, né? Agora, se ela chora, não foi atendida. Se ela pede, a mãe não veio, a mãe não está ali. Então ela começa a sentir, o corpo dela começa a sentir abalado na segurança. Esse sistema nervoso fala, tô insegura, vou morrer. Né? Eu não tenho ninguém que me supra aqui. E aí essa energia se estagna, né? Esse bloqueio, essa paralisação. Não adianta eu chorar, ela não vem. Não adianta eu gritar, ela não vem. Então, paralisei e não soltei. Isso pode se transformar futuramente em sentimento negativo em relação à mãe, tá? Quando eu libero essa energia estagnada, eu consigo fazer um movimento em direção à minha mãe internamente, tá, gente? A mãe não precisa... De repente, a mãe nem tá mais viva.
eu faço esse movimento, que é um processo, né, uma constelação que a gente faz, esse movimento em direção à minha mãe. Então isso tudo eu passo a sentir segurança, eu passo a criar a minha vida, eu passo a ter condições de saber que é possível para mim ter um relacionamento, e isso, esse inconsciente sabendo que é possível, um relacionamento chega, tudo vem, a vida se torna... Eu não vou ter nenhum problema mais na vida? Não, a gente tem desafios, mas a gente vai estar muito mais seguro para lidar com esses desafios, e eles também não vão ser bloqueios, eles vão ser simplesmente desafios que eu ultrapasso tranquilamente, porque eu tenho os recursos internos necessários para ultrapassar e chegar onde eu quero. Tá bom? Fez sentido tudo para vocês? Eu vou aprofundar mais nesse assunto, tá, gente? Essa é a primeira. Eu tô ainda lidando aqui com o YouTube, junto com o Instagram. No Instagram para mim é tranquilo, mas o YouTube ao vivo ainda não ficou tranquilo aqui para mim hoje. Então eu vou dar uma olhadinha aqui como é que eu arrumo a câmera do YouTube e tudo mais. E as próximas eu vou aprofundando nesse assunto, vou trazendo mais recursos para vocês, mais informações e falando mais sobre esse novo olhar em direção à vida. O que é um novo olhar em direção à vida? Quando eu vou em direção à vida, eu consigo criar a minha vida, eu consigo ter prosperidade, sucesso na profissão, nos negócios, no dinheiro, no relacionamento, na criação dos meus filhos. Eu vou em direção à vida, né? Então eu tenho essa força necessária. Então se você quer ter essa força e esse lugar no mundo onde você vai em direção à sua vida, fica aqui comigo, 8 horas da manhã eu vou estar de segunda a sexta fazendo essa live para vocês e trazendo mais informações, e também eu vou começar a introduzir algumas ferramentas aí para vocês. Avisa aos amigos, quem vocês conhecerem, que vocês acham que precisa ouvir algumas coisas assim e ter uma consciência, querer acessar algumas ferramentas. Aproveita, gente, que aqui eu vou trazer para vocês, tá bom? Eu vou entregar isso dessa maneira aqui para vocês. Primeiro, a consciência cognitiva. Caramba, eu nunca imaginei que isso tinha a ver com trauma de amor interrompido com relação à minha mãe. Isso fez sentido. Se fez sentido, eu vou trazer outras ferramentas sobre isso, tá? Mas eu vou falar também de outros movimentos que impedem a nossa prosperidade. Gratidão, gente. Muito obrigada de vocês estarem aqui. Um excelente dia para vocês. Tá bom? Até amanhã. Vai ficar gravado, uma outra recadinho. Vai ficar gravado aqui no Insta e no YouTube por aproximadamente uns 15 dias, tá? Depois essas lives vão ser recolhidas. Então, se você tem alguém que acha que tem que saber disso, que já ouviu por quê, né, que vai ser recolhida, depois eu vou buscar fazer talvez aí a gente tenha outras coisas com relação a essas lives, tá? Mas por uns 10, 15 dias vai ficar aqui gravadinho no meu feed. Beijo. Até.